Boa noite, meus irmãos em Cristo. Apesar da liberdade de escolher o tema a ser refletido hoje, como de praxe recorri à mentora Glorinha, perguntando a ela: a senhora pode indicar um tema? Ela, muito solícita, disse-me: abra o Evangelho, pois já escolhi a lição. Abri ao acaso e deparei-me com o tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Primeira instrução dos Espíritos, no capítulo 14, cuja temática central é honrai a vosso pai e a vossa mãe. E essa instrução, a ingratidão dos filhos e os laços de família, é assinada por Santo Agostinho. Sim, Agostinho, bispo de Hipona, que viveu entre os anos 354 e 430 da era cristã. Agostinho era filho de Patrícia e Mônica, que depois foi canonizada pela Igreja Católica como Santa Mônica. Agostinho teve uma juventude muito conturbada, pois em que pese o brilho da inteligência, ele foi muito influenciado pelo maniqueísmo e logo depois pelo neoplatonismo de Plotino, correntes filosóficas da época. Agostinho foi um hedonista de primeira, literalmente entregue aos prazeres da carne, que afligia e entristecia muito sua mãe. Fervorosa orante que a Deus pedia todos os dias pela conversão do filho. Agostinho teve um filho com uma namorada, em quem ele colocou o nome de Adeodato. Um rapaz considerado extremamente inteligente por seus contemporâneos, mas que desencarnou aos 16 anos, deixando o coração de Agostinho em pedaços. Mônica, sua mãe, estava em permanente vigília contra as loucuras do filho, que, vendo que ela não mudava o estilo de proteção que tinha para com ele, resolveu então mudar-se para Roma. Sob o argumento de que iria estudar retórica. No verão do ano 386, depois de ouvir a história da vida de Santo Antão do Deserto, contada pelo amigo Placiano, juntamente com outros amigos, Agostinho se converteu. E ele próprio conta, no seu livro Confissões, que essa conversão foi incitada por uma voz infantil, que ele ouviu pedindo-lhe para, abre aspas, tomar e ler, fecha aspas. Em latim, tole, lege. O que ele entendeu ser um recado, um comando divino para abrir a Bíblia e ler a primeira coisa que encontrasse. E Agostinho fez isso. Abriu ao acaso e deparou-se com a Epístola aos Romanos, de Paulo, o apóstolo dos gentios, num trecho conhecido como Transformação dos Crentes, contido entre os capítulos 12 e 15, no qual Paulo delineia como o Evangelho transforma os crentes e seu comportamento.
E o trecho exato que Agostinho leu foi o seguinte. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Diz Paulo: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Então o recado era mais do que direto para Agostinho. Tinha tudo a ver com aquela vida dissoluta que ele vivia. O estilo de vida de Agostinho e suas grandes dificuldades familiares, creio eu, inspiraram-no a trazer essa instrução na condição de espírito colaborador de Kardec. Aliás, em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, há 19 passagens da Lavra Mediúnica de Santo Agostinho. O que diz esta instrução do benfeitor espiritual Santo Agostinho? A instrução tem 37 itens e nos permite analisá-la em partes distintas. Ele inicia afirmando que a ingratidão por si só já é dolorosa e, quando é praticada pelos filhos, assume contornos desesperadores. E aí ele diz: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Ora, ao dizer que a ingratidão é um dos frutos do egoísmo, ele assinala que essa árvore, o egoísmo, tem o condão de produzir inúmeros frutos, mas com certeza todos amargos, todos azedos. E se nós desejamos eliminar esses frutos, teremos que destruir essa árvore, a árvore do egoísmo. E Agostinho, ainda sobre a ingratidão, diz: ela revolta sempre os corações honestos, de uma forma geral. Mas aí ele coloca uma conjunção diversativa. Ele diz: mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso, no sentido de entristecer mais, de ferir mais. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Ora, então por que um filho é tão ingrato com o pai e com a mãe? Por que uma filha é tão ingrata com o pai e uma mãe? Foi criada com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, com toda dedicação. Por que tanta ingratidão? Por que tanta dificuldade de convivência? Ele chama a nossa atenção para que analisemos que essa ingratidão contra nós perpetrada deve estar atendendo à lei de causa e efeito, considerando que cada reencarnação do espírito é oportunidade de reajuste. Então é possível que em tempos passados, pretéritos, existências anteriores, nós tenhamos cometido faltas contra aquele que hoje se volta contra nós na ingratidão e que agora vem para o efetivo reajuste que cada reencarnação proporciona. E ele termina dizendo: também nesse caso, como em todos os outros, quer dizer,
não apenas na questão da ingratidão, mas em todas as outras circunstâncias adversas. O Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Ou seja, o Espiritismo explica, com base na lei de causa e efeito, com base na reencarnação, com base no processo evolutivo do espírito, qual o significado dessa situação desconfortável que muitos pais passam em relação aos seus filhos no capítulo da ingratidão. O segundo aspecto da instrução de Agostinho diz respeito ao patrimônio construído por cada um de nós em cada reencarnação vivida. Cada existência que temos, nós vamos construindo um patrimônio. Aliás, nós já chegamos com um patrimônio de coisas boas, mas também de coisas más. E seguramente, se estamos aqui novamente reencarnados, é porque o patrimônio de coisas más deva ser superior ao de coisas boas. E precisamos fazer os reajustes necessários. E nós temos em cada existência a oportunidade de fazer a melhoria deste patrimônio. E substituindo paulatinamente equívocos, imperfeições, erros, por coisas boas, pelo bem praticado. Porque quando nós desencarnamos, nós subimos com toda a bagagem produzida no campo dos sentimentos, das boas e das más obras. Nada levaremos de material, mas carregaremos tudo que tem a ver com o espírito. E isso, por si só, já seria motivo mais do que suficiente para a reforma moral necessária ao progresso espiritual desejado por cada um de nós. Esse motivo é muito forte para que nós diariamente nos esforcemos no campo desse progresso espiritual. E tem algo interessante nesse aspecto da instrução, porque Agostinho diz que o espírito se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Olha que interessante. O espírito se aperfeiçoa no espaço, portanto a gente não se aperfeiçoa somente quando está aqui encarnado. Quando a gente desencarna, o espírito sobe, também continua o processo. Mas ele diz, pode permanecer estacionado, pode ficar parado, pode não fazer nada, até que deseje receber a luz, até que deseje progredir, esclarecer-se. Ou seja, lá em cima, a luta continua. Por isso que nós nunca podemos olhar alguém que esteja no caixão, mesmo depois de uma existência de muitas lutas, e dizer, enfim, ele descansou. O corpo pode ter descansado, mas o espírito vai continuar na luta. Talvez com um agravante, quando nós chegamos no plano espiritual, que é o conhecimento de todo o passado, das oportunidades perdidas e das projeções do futuro. E é por essa razão que Agostinho diz na instrução, apreciam então as funestas consequências de suas paixões. Usando uma expressão coloquial, um linguajar mais popular, cai a ficha. No plano espiritual, quando abre-se o telão da existência, e aí nós vamos ter oportunidade de rever todas as paixões com suas consequências funestas. E nesse ponto, retorna então a questão da vontade determinada pelo livre-arbítrio. Porque o espírito ou busca o aperfeiçoamento, ou fica estacionado.
até que deseje receber a luz. Porque espírito rebelde é o que não falta no plano espiritual. O terceiro aspecto desta instrução agostiniana diz respeito à natureza da bagagem transportada. Se o aspecto anterior foi sobre a bagagem em si, agora vamos ver a natureza dela, segundo a observação de Agostinho. Ele diz: muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Vou repetir. Muitos, os que desencarnam, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Todos construídos na encarnação vivida, na última existência vivenciada. Quem participa e trabalha em reunião mediúnica sabe interpretar com clareza essa fala de Agostinho. É tão comum nós vermos isso com aqueles nossos irmãos que retornam nas reuniões cheios de mágoa, de rancor, de ódio, com uma violência interna poderosa, aos quais nós temos que levar a palavra de conforto, de esclarecimento, de consolação. Mas se a bagagem de uns é pesada, cheia de más ações, existem aquelas que são leves, representadas pelas boas ações praticadas na terra, e cuja senha de entrada no reino de paz e esperança chama-se caridade, o amor em movimento. Mas essa caridade não se resume apenas aos atos de benemerência material, mas essencialmente nas questões do espírito, a caridade espiritual. Daí o instrutor Agostinho afirmar: ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então ele chama a atenção de forma clara. Não pode haver caridade, não podemos ficar livres, leves e soltos se nós não esquecermos os ultrajes, as ofensas, as injúrias, se não perdoarmos, se não nos livrarmos do ódio que possa penetrar o coração. Então a gente observa que retorna aqui o sentido de caridade conforme entendia Jesus, tal como se lê na questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade é essa formada de 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. E eu queria chamar a sua atenção, meu amigo, minha amiga, de que Kardec indaga sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus. Para Jesus. Se ele se restringisse a solicitar apenas o verdadeiro sentido da caridade, sem fazer referência a Jesus, provavelmente Kardec cometeria um grave erro. Por quê? Porque não há um verdadeiro sentido para nenhuma palavra, um sentido único. Porque todas as palavras são polissêmicas. Elas recebem o seu sentido ou o significado dos homens que as utilizam durante o processo de comunicação entre eles. É o seu uso pelos homens que dá o significado das palavras. Por isso que Kardec perguntou como Jesus entendia a caridade.
O quarto aspecto da instrução se refere à execução da justiça divina, na concessão da oportunidade de reparação dos erros pretéritos através da reencarnação do espírito. O desencarnado, depois de esclarecer-se, amargar o remorso diante da bagagem transportada, toma a decisão de mudar e deseja reparar os erros. Todos os espíritos passarão por isso. Daí porque Agostinho, a esse respeito, fez a seguinte afirmação: então, mediante inaudito esforço, ou seja, o esforço é muito grande, é muito forte, conseguem tais espíritos, aqueles que querem reparar, observar os a quem eles odiaram na terra. Ou seja, vamos reencontrá-los. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Estava tudo indo muito bem, mas quando encontra a criatura, o espírito revolta-se. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, talvez, os haveres, a honra, a família. Ou seja, estas criaturas espirituais não querem nem ouvir no conselho de Jesus: amai os vossos inimigos. Eles não querem positivamente saber disso, embora tenham pedido para reparar. Mas quando encontra a criatura, volta, vem à tona toda a mágoa, todo o ódio, todo o desejo de vingança. Diz Agostinho ainda: entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Há um choque de realidade. Por um lado, a vontade de corrigir. Por outro, o desejo da vingança que retorna, porque reencontrou o desafeto. E Agostinho diz: eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram os bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, a criatura espiritual fica dividida. Como ficamos nós na condição de encarnado diante de certas circunstâncias? Nós podemos dizer que a síntese que explica a ingratidão dos filhos e os laços de família, com base nessa reflexão anterior, está assim descrita por Agostinho. O que é que diz o instrutor? Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou. Olha que dificuldade. Este espírito que precisa perdoar, que foi maltratado, que está cheio de mágoa, vai encarnar num corpo que estará, melhor dizendo, na família daquele a quem ele detestou. E Agostinho diz: e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Ou seja, me deixa ir lá porque eu preciso reajustar. Nós precisamos entender que no plano espiritual a visão é plena.
E tudo se descortina com inexcedível clareza, diferentemente de quando nós estamos encarnados, que a nossa visão, na maioria das vezes, é turva. As animosidades da última reencarnação retornam, ou de reencarnações anteriores. E como diz Agostinho, o contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe, às vezes, se a sua vontade não é bastante forte. Porque aí a criatura vai estar em permanente contato exatamente com aqueles desafetos. Reencarnado num círculo familiar, onde estão presentes tais desafetos, a luta recomeça. E as virtudes da caridade, segundo Jesus, vão delimitar, melhor dizendo, os estágios do avanço espiritual. Então o cenário está pronto para a grande luta redentora desse espírito. Vai depender dele colocar em prática a caridade segundo entendia Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. E precisamos entender que isso tudo atende à justiça divina. Por isso que o instrutor adverte com propriedade, especialmente para nós espíritas, dizendo: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Dando uma chamada de atenção para nós. Nós compreendemos efetivamente o papel do espiritismo, o papel de cada espírita na sociedade, a começar da célula menor, que é a família. Ele diz: compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Ele está dizendo: olha, aceita teus filhos como eles são. Eles vêm exatamente para este cenário que lhes é necessário. É aí que eles vão crescer e se desenvolver. É aí que eles vão poder progredir. Agora, eles poderão estar vindo cheios de mágoa, porque foram anteriormente maltratados. E Agostinho prossegue dizendo: interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Ou seja, acolhe com carinho, com benevolência, com caridade, com muito amor. E tenta, na medida do possível, encaminhar esta criatura no caminho de Deus. E ele diz mais: tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis. Mas aí ele coloca uma condição: se fielmente a cumprirdes. Então a responsabilidade em ser pai, em ser mãe, especialmente diante de um filho rebelde, que lhe causa permanentemente ingratidões, é exatamente nesse sentido. E aí ele faz uma advertência dizendo: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Então já dá uma determinação clara e objetiva: não escorraceis, não maltrateis, não ignoreis. E diz ainda: não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Ou seja, isso obedece a um plano infinitamente maior que a nossa vã filosofia possa imaginar. Imperfeita intuição do passado se revela. Aquelas dificuldades do relacionamento estão exatamente revelando essa imperfeição que é pretérita e que vem se arrastando aí na linha do tempo. Sabe lá quanto tempo esses espíritos vêm dessa relação de conflito?
do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Um dos dois. Que um ou outro veio para perdoar, ou para expiar. Aquele filho veio para expiar, porque um dia foi muito ingrato com você, foi muito mal com você, ou ele vem para lhe perdoar, porque foi você que numa encarnação anterior, numa reencarnação anterior, foi mal, foi ruim com ele. Chegamos então à última e grande lição. O perdão como sinônimo de resignação diante da prova da ingratidão. E é por isso que Agostinho diz na instrução: as fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando não aceitas em vista de Deus. Ou seja, todas as dificuldades estão sinalizando que em algum momento este sofrimento vai acabar, claro, se passarmos com dignidade, com resignação, tendo clareza das coisas que acontecem. Que isso não significa dizer que é uma aceitação de tudo incondicionalmente, não. Mas a compreensão se faz necessária. E o indício de um aperfeiçoamento do espírito, que é seguramente a parte mais importante de todo esse esforço evolutivo. Ou seja, aguenta firme porque isso é necessário. É o filho rebelde, é a filha grosseira, é o marido preguiçoso, é a esposa reclamante, é a sogra indesejada, é a cunhada insuportável e por aí vai. Mas sem dúvida que de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Será possível suportar as duras provas da indigência material, mas as da ingratidão requer elevado espírito de compreensão e desprendimento e uma grande vontade de perdoar. Mas é nessa hora, exatamente nessa hora, que o espírito se revela moralmente corajoso, altivo. E mais, o conhecimento adquirido sobre a necessidade das provas também indica que elas não são para sempre, mas se acabarão um dia sob o manto do perdão. Como foi dito anteriormente, não vai durar para sempre. Agora, o tempo que ela vai durar, bom, isso depende de cada um, de como nós reconhecemos, sentimos, vivemos estas circunstâncias adversas. Qual é a clareza que nós temos em relação a isso? E isso não depende de ninguém, a não ser da própria pessoa, a não ser de mim, a não ser de você, a não ser de cada um. Se as intrigas e as encrencas do passado ressumam na família atual, só há um caminho a seguir, o do perdão. Ela, sem dúvida, extinguirá as causas do mal, mas necessário será também compreender que as existências são solidárias e múltiplas. Portanto, isto é um processo de longo prazo, de longa duração e que vem acontecendo há muito tempo. É por isso que Agostinho finaliza a instrução dizendo: é preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Olha que interessante. Elevar-se. Elevar-se não significa ficar
mais alto, em destaque, soberanamente. Não, elevar-se espiritualmente, com a grandeza do espírito, com a compreensão, com a vontade de perdoar, com gestos de amor, mas do amor concreto, o amor ágape. E ele diz aí: então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência. Então, nesse processo de elevação, nesse processo de conhecer, entender o passado e o futuro, isso tudo dará a cada um de nós, tanto na condição de encarnado quanto desencarnado, uma outra forma de olhar. Agora, para isso, é preciso ter paciência. Se eu não compreender que as dificuldades com qualquer familiar, especialmente filho, remonta vidas passadas, que há débitos a serem quitados, que ninguém sabe quem é o que vem para expiar e o que vem para perdoar, mas ambos estão numa situação de resgate, de reajuste. Se eu não entender isso e não tiver paciência para esperar a resolução que virá pelo amor, a coisa vai ficar difícil. E em tom de síntese, o benfeitor exalça o progresso dizendo: formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Ou seja, como é que as pessoas se congregam? Como é que elas se aproximam? Exatamente pelas afinidades dos gostos, do progresso moral, da afeição. Ele diz ainda: esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Tanto quanto lá, aqui acontece da mesma forma. E se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, pode acontecer. Mais tarde, tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Ou seja, o espírito pode tomar um outro rumo em determinado momento, na erraticidade, viver outras experiências que inclusive o credenciem evolutivamente, e quando ele reencontra esses espíritos afins, já está numa condição diferenciada de evolução. Mas aí ele coloca uma conjunção adversativa. Ele diz: mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Então, veja, ele não falou dos venturosos e novos progressos? Então, aquele espírito que já atingiu esta fase, muito provavelmente ele estará num clã familiar com espíritos menos adiantados que vão auferir deste que está mais adiantado, mais evoluído, os conhecimentos, os conselhos e os exemplos para progredirem. Uma coisa é certa: nós estamos no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas para fazer o que é certo. Porque a reencarnação não muda de endereço. A gente sempre vem para o endereço certo. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.